Olá, estudantes da Rede Estadual de Minas Gerais, alunos do ensino médio. Eu sou a professora Adelina, professora de Química, e o tema da nossa aula hoje é o surgimento da química orgânica. É uma aula voltada para alunos do terceiro ano do ensino médio. Os objetivos dessa aula vai ser compreender alguns aspectos da origem e evolução da química orgânica, conhecer alguns métodos de obtenção dos compostos orgânicos, explorar as relações dos ciclos biogeoquímicos do carbono e relacionar a tetravalência do carbono à estrutura dos compostos por ele formados. Portanto, vamos a alguns aspectos da origem e evolução do ramo da química chamado de química orgânica. Final do século XVIII, início do século XIX, avanço da geologia, a geologia avançava a todo vapor, a necessidade de produção de maior quantidade de alimentos, da produção de mais alimentos, a ciência desenvolvendo. Nesse período, os químicos já conseguiam isolar substâncias e estudar a proporção entre os elementos que compunham, que formavam os compostos inorgânicos. Isso na análise, no estudo dos solos, com o propósito de aumentar a quantidade de alimento produzido naquele momento que precisava. Verificaram-se que as plantas, na composição das plantas, existia a presença de alguns minerais. Então, identificaram que para aumentar a produção não era necessário somente estudar o solo, mas era também necessário estudar e compreender a composição das plantas. Conseguia-se, nesse contexto, começou-se a isolar, a fazer a síntese e análise de materiais que formavam as plantas, materiais orgânicos e inorgânicos. Perceberam-se que os compostos orgânicos, embora fossem formados basicamente por carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, eles eram bastante complexos, eles tinham estruturas mais complexas. Aí, Berzelius, Lavoisier também, ele concluiu que muitos dos compostos encontrados nos seres vivos tinham em comum o fato de serem construídos de carbono. Aí entra Berzelius, que é um químico, que ele fez a distinção entre compostos orgânicos e inorgânicos e criou a teoria do vitalismo. De acordo com Berzelius, os compostos, as substâncias, podiam ser agrupadas em dois grandes grupos. Um grupo que ele classificou como substâncias inorgânicas, por exemplo, a água, e o outro grupo que ele chamou de orgânicas, que é a substância, a glicose é um exemplo. E o que foi a teoria da força vital ou a teoria do vitalismo de Berzelius? As substâncias orgânicas, elas só eram produzidas por organismos vivos. A isso, ele atribuiu que todos os seres vivos, eles eram compostos, os seres vivos eram compostos de um material, um conteúdo material e um conteúdo não material. O conteúdo material era o responsável pelos compostos orgânicos. O não material era responsável pelo conteúdo material e ele não podia ser criado pelo homem. Essa teoria permaneceu por aproximadamente 20 anos, quando Wöhler conseguiu produzir a ureia, que é o principal constituinte da urina dos mamíferos, através de um composto inorgânico. E teve também a síntese do ácido acético. Esse feito
derrubou a teoria da força vital. E com isso, a gente tem a química orgânica hoje como área da química que trata de substâncias ou compostos contendo carbono, estejam associados ou não aos seres vivos. Aí a gente tem glicose, o etanol, que são exemplos de compostos orgânicos naturais, o poliéster, o acrílico, que são exemplos de compostos orgânicos sintéticos. A derrubada da teoria da força vital contribuiu para que fosse produzido inúmeros materiais de forma sintética. Tanto que, no Serviço de Registro de Produtos Químicos, em 2020, já havia sido registrado 160 milhões de substâncias químicas orgânicas. E aí, é um momento da gente fazer uma reflexão em relação à questão da ciência, que não é uma coisa fechada, dona da razão, pronto e acabado. E a necessidade, e reforça mais uma vez o papel de que a ciência é um conhecimento construído pelo homem com o passar do tempo. Pense se a teoria da força vital, se ninguém tivesse ido atrás do estudo, da contestação, da necessidade de buscar comprovar ou não, de manter ou não a teoria do vitalismo. Pense ao nosso redor o quantitativo de material orgânico que nós temos. Desde a roupa que a gente veste, os plásticos, escova de dente, garrafinha plástico, embalagens, N coisas. E aí, por falar no quantitativo e no grande número de materiais sintéticos que temos no nosso cotidiano e materiais orgânicos, a gente vai falar dos métodos de obtenção das substâncias orgânicas, dos compostos orgânicos, que passam por dois processos. Um deles é o método de análise. O que é o método de análise? Consiste em isolar e identificar os compostos químicos presentes em determinado material. Por exemplo, a extração de produtos naturais das plantas é um método de análise. A extração de solvente. Então, e já o outro método é o método de síntese. O método de síntese é a produção em laboratório de materiais com características idênticas ou muito parecidas com as dos compostos naturais. Ou substâncias que ainda não existem na natureza e com características específicas. Um exemplo clássico disso aí, do método de síntese, é os medicamentos que são produzidos pela indústria farmacêutica e os materiais produzidos na indústria química. Antes da gente falar do ciclo biogeoquímico do carbono, vamos falar um pouco das propriedades do elemento químico carbono. O elemento químico carbono, ele está na família 14 da tabela periódica, ele é um ametal, portanto, ele faz ligação covalente. Esse elemento, aí a gente tem aqui, ó, o elemento químico carbono, ele tem 6 prótons no núcleo, então ele tem 6 número atômico, ele tem número atômico igual a 6, são representados aqui pelas esferas verdes. As esferas amarelas representam os elétrons que estão na eletrosfera do elemento químico carbono. Portanto, como ele tem 4 elétrons na última camada, nós dizemos que ele é uma substância, um elemento químico tetravalente, e ele é capaz de fazer 4 tipos de ligações. Ele é capaz de fazer 3 ligações simples, que é representada por um tracinho. Ele é capaz de formar 2 ligações duplas, duas ligações simples e uma dupla, 2 ligações duplas, ou uma ligação simples e uma ligação tripla.
Essa capacidade do carbono é o que permite com que ele forme grandes cadeias carbônicas. E o que é uma cadeia carbônica? É uma sequência de carbonos. E conforme a estrutura, a posição desses átomos de carbono na molécula, é que vai determinar as propriedades de uma substância orgânica. Então, uma das propriedades, além do carbono ser tetravalente, ele é capaz de formar cadeias. Então, aqui eu tenho diferentes exemplos de cadeia carbônica. Quando ela é representada só com um tracinho, isso aqui significa que a gente tem átomos de... Significa que a gente tem átomos de hidrogênio. Voltando. Em cada espaço desse aqui, ó, a gente tem átomo de hidrogênio completando as ligações. Aqui é outra forma de representar uma molécula orgânica, que é quando a gente chama de formato tridimensional. Mais uma forma de representar as cadeias carbônicas com átomos de hidrogênios ocultos ou não, mas isso aqui são ligações planares. Outra forma de representar, de escrever as cadeias carbônicas é quando a gente escreve assim com as ligações ocultas, os tracinhos ocultos. E nesse caso aqui a gente tem átomos ocultos, representa só as ligações. É a fórmula geométrica que a gente fala. E aqui a gente tem a fórmula molecular, que é quando não apresenta as ligações e nem a posição que os átomos estão. Então, na verdade, aqui só mostra o quantitativo de cada elemento químico presente na cadeia carbônica. Aqui a gente tem uma questão que envolve a representação das cadeias carbônicas e que é comum aparecer em provas de vestibulares ou mesmo no Enem, que nada mais é que você pegar uma estrutura plana e representar na fórmula molecular. Então, a pergunta é, a indústria de alimentos utiliza vários tipos de agentes flavorizantes para dar sabor e aroma às balas e gomas de mascar. Entre os mais empregados estão os sabores de canela e anis. Aí, qual que é o comando da questão? A questão pede para você escrever a fórmula molecular da substância 1, que é a substância responsável pelo sabor de canela. Ou seja, você vai identificar entre essas aqui qual fórmula molecular que representa, que corresponde a essa fórmula estrutural aqui. Nesse caso, é só você contar os átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente tem 9 átomos de carbono, mais um átomo de oxigênio e contar o quê? Os átomos de hidrogênio. Aí lembra do que eu mostrei no slide anterior, que aqui, ó, a gente tem hidrogênio o quê? Oculto. Por que a gente tem hidrogênio oculto? Porque o carbono, ele é tetravalente. Ele faz 4 ligações, que podem ser as 4 simples. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio, 9 de carbono e 1 de oxigênio. A alternativa correta é o quê? Letra B. A outra forma de classificar o carbono está relacionado com as posições e quantas ligações que ele faz com outros átomos de carbono. Aí nós temos o seguinte. Aqui, ó, vou numerar os carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5... Carbono 6, carbono 7, carbono 8, carbono 9 e carbono 10. Para a gente poder fazer essa classificação desses carbonos. Aí, aqui nós temos o seguinte. O carbono 1, ele é um carbono classificado como carbono primário. Por quê? Porque ele faz, das 4 ligações dele, apenas uma é feita com outro átomo de carbono. Situação semelhante, a gente tem
aqui, ó, com o carbono 7, que também é um carbono o quê? Primário. Esse carbono aqui, embora ele faça ligação com o hidrogênio, ele está isolado, a gente chama ele também de carbono primário. O carbono secundário é o carbono que está ligado a 2 outros átomos de carbono. Então, nós temos esse carbono 2, que é um carbono secundário. A gente tem mais carbono secundário aqui, o carbono 4, que é um carbono secundário. E o carbono terciário. O que o carbono terciário tem? O que o carbono terciário tem? Ele faz, das 4 ligações dele, ele faz 3 ligações com outros átomos de hidrogênio. E, por fim, o carbono quaternário, que é o carbono que das 4 ligações dele é feita com outros átomos de carbono. É importante essa classificação dos átomos de carbono, porque o quantitativo de carbono primário, secundário, que uma estrutura tem, influencia direto ou indiretamente nas propriedades dessa substância. E aí, eu vou retomar rapidamente aqui o ciclo biogeoquímico do carbono. O que é o ciclo biogeoquímico do carbono? Que aí eu vou retomar a questão lá do início, quando eu falei que a química orgânica ela surgiu de um contexto que começou-se a investigar a composição das plantas. O carbono, como o nitrogênio, como os outros elementos químicos, eles têm um ciclo biogeoquímico na natureza. E o carbono, ele participa do ciclo natural, no qual ele pode ser encontrado de 2 formas distintas, a forma orgânica e a forma inorgânica. Na forma orgânica, ele é encontrado nas rochas sedimentares e na forma orgânica, ele está nos organismos vivos. Então aqui a gente tem um esquema, eu trouxe um esquema retirado do livro do Marcelo Pulido, que mostra o seguinte: aqui a gente tem carbono inorgânico, que aqui ele está presente nas rochas sedimentares. Aqui também, aqui a gente já tem carbono que inorgânico, também, carbono inorgânico presente no ar. Agora, aqui a gente já vai ter carbono orgânico, quando ele está presente nos seres vivos, nos organismos vivos. Que é quando ele está presente nos organismos vivos. Essa ilustração é uma ilustração que mostra com muito mais clareza o ciclo biogeoquímico do carbono. As setas vermelhas e as setas amarelas e as setas verdes é onde elas indicam o ciclo do carbono, ele se movimentando pelo planeta. Que começa com a parte da litosfera, na biosfera e na atmosfera. Lembrando que a litosfera é a parte sólida da Terra, a biosfera é a parte onde tem vida e a atmosfera, que é a camada de ar que envolve a Terra. E, por fim, tem uma questão que pede para ser identificado quais as substâncias são orgânicas e quais as substâncias são inorgânicas e justificar a escolha com base na composição e origem. Veja bem, nesse caso, toda vez que você vai identificar aqui que essa substância ela é uma substância orgânica. Por quê? Ela tem da constituição dela o quê? Carbono e hidrogênio, que é o principal constituinte das substâncias orgânicas. Aqui a gente já tem uma substância o quê? Inorgânica. Ela sequer tem carbono na sua estrutura. Novamente, nós temos uma substância o quê? Orgânica. Carbono e hidrogênio. E aqui nós temos o quê? O ácido carbônico, que é uma substância que decompõe muito facilmente,
altamente instável e se decompõe em água e gás carbônico, e que está presente principalmente nos refrigerantes. Bom, aqui a gente tem as referências do material consultado para a elaboração dessa aula. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Um abraço a cada um de vocês e até a próxima aula.